eu te perguntar uma coisa. A situação do Eduardo Bolsonaro está se complicando, né, Letícia? Boa tarde. Estou ouvindo, Letícia. Tá fechado aí? Bastante. Ah, tá fechado só para mim. Desculpe. Estava aberto. Perdão. Boa tarde de novo. Boa tarde, pessoal. A situação do Eduardo está ficando cada vez mais complicada, né? Lembrando que eu acho sempre interessante lembrar que quando o deputado saiu do Brasil no final de fevereiro, ele não tinha nenhuma investigação contra ele não era réu em processo, não tinha nada, a ficha dele estava super limpa. Agora, ele está enfrentando uma situação super complicada no Supremo Tribunal Federal e a situação dele no Congresso tende a ficar difícil também, porque a gente tem visto manifestações públicas, também conversas de bastidores, de parlamentares do Centrão, da direita e até mesmo do próprio partido do Eduardo, do PL, reclamando muito da postura do deputado. Ele está perdendo apoio político, está isolando a família e o partido, e isso tende a ficar pior com o desenrolar desses eventos de julho, Diego. Ô Cláudio, boa tarde para você. Te pergunto também Boa sobre tarde, Diego. esse ímpeto do Eduardo, né? Porque parece que ele não está enxergando mais nada além da tentativa de se vingar, né? Do ministro Alexandre de Moraes, de autoridades brasileiras, do Supremo Tribunal Federal. Parece que ele não está percebendo o impacto dessas ações dele aqui no Brasil. Ou tá, Cláudio, na tua avaliação? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Letícia. Olha, eu acho que o Eduardo Bolsonaro, ele entrou numa lógica kamikaze, né? Ou seja, ele foi para uma investida que não tem como voltar dela. Né? Acho que é essa a questão. Só que um kamikaze, digamos, um pouco ao contrário do que foram os kamikazes originais lá da Segunda Guerra Mundial, porque em vez de se sacrificar pela pátria, ele na realidade sacrifica a pátria em proveito próprio, né? Dele e, na realidade, da própria família. Nesse sentido, a gente tem uma diferença, mas do ponto de vista, né, da irreversibilidade das consequências, né, do que ele está fazendo, acho que isso está dado. Né, a gente não consegue imaginar o Eduardo Bolsonaro, que até poucos meses era visto como um eventual substituto do pai na disputa presidencial, né, dele poder sequer voltar ao país para concorrer a deputado, porque se ele volta para o país depois de ter perpetrado tudo isso que perpetrou nos Estados Unidos, ele provavelmente chega aqui e já é preso. Né? A Letícia até apontou, acho que com muita propriedade, que quando ele sai do Brasil, ele inclusive não tinha nada contra ele. Né? Diferentemente do Eduardo, do Flávio Bolsonaro, né? Que lá atrás tinha a investigação sobre as rachadinhas, ainda no período de deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, diferentemente do Carlos Bolsonaro, que está investigado ali pela questão do gabinete do ódio, né? Da disseminação de desinformação pelas redes, né? Diferentemente do próprio pai. Né? E até mesmo do irmão mais novo, né, do Jair Renan, que está lá envolvido com umas histórias de tráfico de influência, umas situações meio complicadas. O único que não tinha ainda se enrolado era o Eduardo, e agora ele também está. Então, eu acho que é isso, né? A estratégia kamikaze está posta aí, mas eu não colocaria só como uma questão de vingança pessoal. Eu acho que é uma ação desesperada, né, de quem percebeu que realmente é fatal, né, que seu pai será condenado pela justiça brasileira e resolveu ir para o tudo ou nada, né? Tentou recorrer àquilo que parecia a ele mais viável. É claro que tem muita gente dizendo, a gente viu o senador Esperidião Amin colocando isso, membros da bancada do PL, partido, né, do Eduardo e do seu pai Jair Bolsonaro aqui no Brasil, dizendo que ele faz o que um filho faria pelo pai. Veja, mas não é uma questão de relação pessoal, né? Não é uma questão familiar, a gente está falando de uma questão política, né? Quer dizer, um bom filho, né, faria pelo o quê? Sacrificar o país em prol do pai? É isso que ele está fazendo. E pelo fato, né, de ocupar um cargo público, né, de ser um deputado, um representante político do país com assento no Congresso, se esperaria dele uma ação mais responsável, mas evidentemente não é isso que está acontecendo. Perguntar para vocês dois se vocês acham que também essas ações do Eduardo têm a ver com as eleições de 2026, do ponto que a família Bolsonaro não quer Tarcísio de Freitas como sucessor, digamos assim, do bolsonarismo, já que talvez ele não levante as bandeiras, não pegue para si as bandeiras do bolsonarismo e a família perca um pouco de espaço. Né? Ou seja, se o presidente Lula vencer em 2026, o Bolsonaro e a família Bolsonaro seguem ali como os detentores desse poder da oposição. O que você acha, Cláudio? Olha, se foi esse o cálculo, foi um cálculo muito mal feito, né? Porque, na realidade, eles estão se queimando perante a sociedade brasileira.
né? Eles estão produzindo uma reação na sociedade brasileira que é de vê-los como corresponsáveis por esse dano imenso que se fará, primeiro, à economia brasileira, com a aplicação das várias sanções, né? E segundo, né, pelo fato de estarem, na realidade, rifando a soberania do país em prol dos seus próprios interesses. Será que isso é uma boa estratégia, mirando em 2026? Ou será que isso é uma boa estratégia, pensando em se manter como a referência principal da extrema-direita no país? Não me parece. Né? Acho que até seria muito mais inteligente, ainda que, digamos, não fosse tão interessante do ponto de vista dos seus interesses imediatos, apostar em algum aliado que, chegando à presidência da República, pudesse, por exemplo, atuar no sentido de um indulto, né, de uma anistia, caso ela não fosse aprovada agora, mas eles quiseram precipitar as coisas. E ao fazer isso, sacrificaram tanto a estratégia de curto prazo, que é essa da eleição do ano que vem, como essa estratégia de mais médio, longo prazo, que era de se colocarem como as principais referências da extrema-direita no país. Acho que eles estão perdendo esse papel, né? Outro, seja essa extrema-direita mais jeitosinha, né? O estilo do Tarcísio, seja ainda essa nova extrema-direita, que também está sendo alvo de ataques dele, por exemplo, Nicolas Ferreira, né? Também, né, vem sendo atacado pela família Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro em particular. Estão querendo colocar todos para fora, mas honestamente, acho que a estratégia adotada é equivocada. Ela vai provavelmente produzir um efeito contrário. Vai ser o de alijá-los de vez dessa condição de poderem ser um polo aglutinador da extrema-direita no país, mesmo porque eles estão atuando para desaglutinar, né? Estão atacando tudo quanto é aliado. Difícil ter capacidade de exercer liderança nessa situação. Para você, Letícia? Diego, lá atrás, acho que uns meses atrás, eu ouvi inclusive integrantes do PL, do partido do Eduardo, falando que uma eventual sanção ao ministro Moraes poderia fortalecer o nome do Eduardo como candidato para 2026, que é algo que ele almeja ser esse grande líder. E o que aconteceu, o que a gente viu acontecer, principalmente nessas últimas semanas, agora em julho, mostra exatamente o que o Couto estava colocando agora. Acabou. Descarrelamento, o descolamento desse sobrenome, do sobrenome Bolsonaro, com qualquer papel de liderança política no próximo ano, porque ele conseguiu criar uma situação e se envolver nominalmente, abraçar uma situação que implicou num ataque do Trump ao Brasil com tarifaço, ainda que a consequência que o tarifaço esteja colocado agora como menor do que foi apresentado inicialmente, mas conseguiu botar o Brasil no meio tarifaço, irritar o agronegócio. Ali a gente tem que lembrar que tem sempre grandes nomes, figuras do agronegócio que são muito alinhadas, eram pelo menos muito alinhadas ao bolsonarismo, brigar com o Tarcísio, reclamar do Nicolas, que são grandes lideranças da direita. O Tarcísio era um nome que era abraçado pelo Centrão e pela direita e pelo pessoal do PL como um possível candidato. Foi tudo pelo espaço. A gente viu em 4 semanas, se lembrar no final de junho, na época do São João, a confusão que a gente estava vivendo era em relação ao IOF, a um possível desembarque do Centrão do governo Lula. Estava ruim para o Lula. De repente, em 4 semanas, a situação mudou que num grau que, ao meu ver, o sobrenome Bolsonaro conseguiu se afundar no meio de toda essa confusão, Diego. Verdade.